Na nossa primeira aula, nós tratamos do tema da postura corporal, da importância do conhecimento do corpo e do seu funcionamento. Nessa aula, eu gostaria de mostrar que esse cuidado é um cuidado permanente, não somente com o corpo, mas com a mente. Então, é um tema que envolve aspectos psicológicos, emocionais e espirituais. Nós devemos buscar cultivar um equilíbrio, não somente para o nosso ofício, para a nossa atividade final, mas também para nossas relações familiares, nossas relações sociais. A importância de se fortalecer, de se conhecer, ela é vital para que a gente possa enfrentar os problemas pessoais e os problemas externos que acontecem ao longo da vida. Hoje em dia, existem várias técnicas e a ciência avançou muito nas formas de nós nos fortalecermos e encontrarmos equilíbrio e bem-estar. 3 delas, muito simples, muito cotidianas, eu coloco aqui: a nutrição, a atividade física e a meditação. Sobre nutrição, hoje em dia, o acesso à qualidade dos alimentos, aos alimentos que efetivamente nos nutrem e contribuem para que a gente esteja disposto durante horas de aula, horas de ensaio, o nosso estudo diário, para que a gente enfrente um tempo de transporte e um dia bastante intenso de aprendizagem. Ao mesmo tempo, a gente também tem como saber quais são aqueles alimentos que mascaram uma fome imediata, mas que logo após a gente se encontra cansado, a gente não está disposto e não está concentrado para a aprendizagem. Então, hoje, eu aconselho realmente a que vocês pesquisem e acreditem na importância da alimentação diária. A gente consegue, com os recursos financeiros que seriam para um salgado e um refresco, a gente consegue sim ter uma fruta, ter uma alimentação, algum nutriente melhor no nosso dia a dia. A segunda questão é da atividade física. E aí eu falo, por exemplo, da musculação, que antigamente era algo para somente ficar forte externamente, mas que hoje avançou muito essa atividade no sentido de nos preservar. Nós que precisamos, fazemos movimentos repetitivos, precisamos preservar nosso físico por uma longa carreira, por uma longa vida. Lembre-se que na aula de postura corporal eu falei sobre a importância dos músculos profundos do abdômen e da região lombar, certo? Da coluna. Hoje as técnicas de musculação são voltadas para isso também. Então valham-se, obviamente, outros esportes, outras atividades como natação são muito adequadas, e à exceção daquelas que podem trazer danos para nossas mãos e dedos, existem várias atividades que podem contribuir para o corpo e para a mente. Por último, a meditação, que era vinculada a culturas orientais, realmente tem essa origem, mas que hoje estudos ocidentais da medicina comprovam dos efeitos benéficos da meditação na concentração, no bem-estar, na capacidade de aprendizagem e no equilíbrio emocional, certo? Então, valham-se disso. Eu sempre, nas nossas aulas, eu digo, investiguem. Existem várias técnicas diferentes de meditação. Uma não é melhor que a outra. O princípio da meditação é não julgar. Então, eu aconselho vocês a entrarem nesse mundo, porque ele é comprovadamente benéfico para nós, para a nossa profissão e para a nossa vida. Saindo então desses três tópicos, eu gostaria de falar um pouco da experiência como professor. Os meus alunos, muitas vezes, eles vão escolher o dia, o mapa das aulas, por exemplo, numa universidade, pode ser num curso ou na escola, e eles colocam um pouco de forma confusa as atividades. Obviamente, a gente tem atividades obrigatórias que têm horários definidos, mas é sempre preciso ter em mente o plano de um dia. Eu coloco aqui esse mapa para vocês do que seria um dia. O dia tem o sono, a alimentação, o transporte, uma atividade coletiva, o estudo individual, a alimentação,
mais uma atividade coletiva no turno da tarde, o estudo individual, o transporte, a alimentação, o lazer e o sono. Busquem sempre esse equilíbrio. Não necessariamente é fácil, certo? Mas tenham em mente uma organização. Nós precisamos, por exemplo, de todos os dias termos um momento só para nós, para o estudo individual. Isso precisa estar, façam uma planilha, isso precisa constar na agenda de vocês, porque senão ele não vai aparecer. E evitem, aconteceu com alguns alunos, mas obviamente depois eu orientei, professor, segunda eu tenho aula o dia inteiro e na terça eu tenho que trabalhar e dou aula, mas na quarta eu fico o dia inteiro estudando para a nossa aula de quinta. Certamente a aprendizagem, o desenvolvimento nessas condições, ele não vai ser ideal. Esse aluno, ele não vai estar em plena condição para a sua capacidade, que é certamente maior. Então, organizem-se para não ter esse tipo de pressão no estudo antes de uma aula. O estudo, o desenvolvimento e o progresso, ele não se faz, ele se faz gradativamente. Certo? É impossível. Se temos um trabalho, algum texto para entregar, a gente pode virar à noite e entregar. Eu não acredito que fique tão bom como se a gente tivesse feito lentamente, mas pode. O estudo do violino, não. O estudo do instrumento, não. Ele é gradual. Os mecanismos de absorção são graduais. Então, nós temos que considerar isso para sempre. E aí eu vou chegar no ponto final dessa aula, que é muito importante, que é a preparação para a performance em alto nível, que é o objetivo de quem estuda um instrumento como vocês estão fazendo esse curso, vocês estão se capacitando, tenho certeza que estão se esforçando. Tenham consciência que essa linha, ela se constrói desde esse início da aprendizagem, para que vocês venham a ser um músico instrumentista que possa ser capaz de uma performance de alto nível. Sim? É um processo cultivado lá atrás e todos os dias para sempre. Eu não acredito que a competição esportiva e a ação musical e a atitude musical seja a mesma coisa. Eu não coloco no mesmo plano. Eu acho que a cultura, uma atividade cultural, ela tem uma característica e a competição esportiva ela tem uma outra. Mas, em termos de preparação, nós temos sim semelhanças com a preparação dos atletas. Por quê? Há uma semelhança temporal. Nós temos que estar prontos naquele momento. E é naquele momento que toda aquela preparação ela tem que vir, ela tem que sair, certo? Então, isso se cultiva, isso se estuda, isso se prepara. Há ciências para isso. E principalmente a nossa disposição de se preparar conscientemente para esse momento. Se nós estamos com uma tarefa no computador, um trabalho, e a gente não está se sentindo bem, a gente pode retardar de alguns minutos, ou pode se aconselhar mais, e pode, às vezes, até fazer no dia seguinte. Mas o ato musical, a performance, não. Né? É equivalente a uma competição esportiva. É ali, naquele momento. E isso é preparado não na véspera, não na semana antes, não no mês antes. Isso é preparado dia a dia ao longo de uma vida. Então tenham consciência dessa questão temporal da performance, mas nem tudo deve ser focado só para a performance. É importante, sim, é importante para as nossas vidas que a gente toque bem e execute bem tudo aquilo que a gente preparou. Claro, que a gente comunique, seja expressivo. Mas é um trabalho também de equilíbrio pessoal, individual. Certo? Acreditem, existem muitas técnicas que ajudam essa abordagem, essa postura de vida. Ok? Eu deixo algumas aqui, existem outras. Investiguem, sejam curiosos, estudem conscientemente. Obrigado.